Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. De repente, houve grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostaram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse: Não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro deste sábado. Peçamos à Santíssima Virgem Maria para que ela interceda por todos nós. Aqui, neste dia, a igreja é o chamado Sábado Santo. É o dia que a igreja vive entre a morte e a ressurreição de Jesus. Então, isso acontece entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa. E é, sem dúvida, um dos momentos mais, digamos, interessantes, profundos e silenciosos da fé católica. É o dia do silêncio, o dia de espera. A igreja, neste dia, não celebra a missa durante o dia. É um tempo, como eu disse, de silêncio profundo. Porque a igreja recorda que Jesus está no túmulo, os discípulos vivem a dor e a incerteza, a igreja permanece em atitude de espera. Então é como se o mundo inteiro estivesse em uma espécie de uma pausa. Jesus desce à mansão dos mortos. Então, o evangelho que eu acabei de ler, hoje à noite, na celebração da vigília, que é uma coisa bem interessante, com várias leituras, não deixe de participar. A gente sabe que o Sábado Santo vai culminar na noite com a vigília pascal, que é a celebração mais importante do ano, no momento em que a igreja vai anunciar a ressurreição de Jesus. E hoje à noite nós iremos ver simbolismo, coisas fortes nesta celebração. O fogo santo, o Círio Pascal, a proclamação da ressurreição. Então, o Sábado Santo, este dia em que vivemos, e a igreja revive esse momento, digamos, como disse, o dia do silêncio, da espera, daquela esperança escondida. É o dia que tudo parecia estar perdido, mas Deus já estava preparando a vitória. Isso é que é interessante, meus irmãos, a vitória de Deus. Então, esse evangelho que eu acabei de ler fala da presença de Maria Madalena e a sua amiga que vai ao túmulo. Claro, existe todo um... A gente sabe que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu privadamente primeiro para sua mãe Maria Santíssima, que é
o justo e o correto, claro, né? E depois, de uma forma, digamos que mais pública, para estas duas mulheres, estas duas Marias. Deus, obviamente, Deus vai agir quando o homem acredita que tudo acabou, que tudo terminou. Então, Deus vai romper o túmulo. A pedra vai ser removida. O sepulcro estará vazio. O anjo vai anunciar, ele não está aqui, ressuscitou. Vamos ver isso, essa proclamação na celebração, a mãe de todas as celebrações na noite de hoje. Então, esse anúncio muda tudo. O túmulo que parecia ser sinal de derrota torna-se agora sinal de vitória. Tudo que parecia ser o fim, né, era, na verdade, o começo de tudo. A ressurreição de Jesus começa tudo. A gente agora, com a ressurreição de Cristo, claro que nós temos o privilégio, a graça de experimentar o paraíso, o céu. Jesus morre na cruz para abrir o céu para nós. Então, meus irmãos, Deus não apenas consola as dores da gente. Deus vai transformar, né, realidades, coisas que a gente, para nós pecadores, né, claro, parece ser impossível, para Deus tudo é possível. Claro, respeitando a nossa liberdade, porque quando você coloca a sua liberdade diante de Deus, aí Deus não pode fazer nada, porque Ele respeita a nossa liberdade. Então, a liberdade do homem pode ser um empecilho para a sua salvação. Jesus, ele desce à mansão dos mortos, ele ressurge vitorioso, ele vai transformar a vida de todo homem e de toda mulher que crê nele. Quem crê em mim terá a vida eterna, ele disse. Então, Jesus, meus irmãos, neste dia, ele não quer apenas visitar aquelas pessoas que sofrem. Jesus quer ajudar as pessoas que sofrem a vencer como ele venceu. Ele vence sempre. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente também, em determinada situação, é claro, a gente se aproxima, né, do sepulcro. Situações que parecem ser de morte, problemas que parecem sem solução. Assim, situações que parecem ser definitivas. Mas o Evangelho nos ensina algo diferente. Nenhuma pedra é pesada demais para Deus remover. Essa é a mensagem central que nós devemos abraçar. Seja qual for o peso da cruz que você está carregando, acredite que Deus pode transformar tudo. Então, aqui o evangelho que eu li diz que essas mulheres saíram com medo e grande alegria. Isso é uma coisa interessante, porque o encontro com Deus ele não elimina, não destrói imediatamente os nossos medos, mas pode transformar, né? Agora só transforma o medo em coragem se a gente também abrir o coração. Então, quando é que o medo nos escraviza ou pode paralisar a nossa vida, né? O medo, quando a gente se sente sozinho. Quando eu digo sozinho, não é sozinho aqui, eu e você não, tá? É sozinho, sem Deus, aí estamos apavorados. Mas quando encontramos Jesus, o medo se torna um impulso para a gente caminhar. Se transforma nesse impulso de levar a verdade, de levar o anúncio da boa nova. E elas correm para anunciar. Aquelas mulheres não ficam paradas. Elas não guardam para si. E aqui é que vem a lição para todos os católicos, para nós, devotos de Nossa Senhora Maria Santíssima, repito, foi a primeira a ter o privilégio de ver, embora o Evangelho fale, né, mas
há vários teólogos, bons teólogos, que afirmam isso. E mesmo se ele não afirmasse, é só você pela lógica, porque o Evangelho diz que Jesus apareceu para essas duas mulheres. Depois Jesus vai aparecer para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Quer dizer que para a mãe dele ele não aparece, para a mãe dele ele só precisou trazê-lo ao mundo, depois ele virou as costas para ela. Pensar isso é um pensamento diabólico. Bote fé que é uma coisa diabólica pensar isso. Então, Nossa Senhora foi a primeira privilegiada. Quer dizer, o privilégio dela pode juntar todos os anjos e santos da Igreja Católica, que ninguém chega aos pés de Maria. Ela foi a mãe do Salvador, tornou-se corredentora, título igual ao que ela tem, ninguém tem e ninguém terá. Então, abra o seu coração, abramos o nosso coração, para a gente entender que quem encontra Jesus vivo não consegue ficar em silêncio. Quando eu digo vivo, vivo dentro da gente, espiritualmente, nos movendo, nos fazendo caminhar. Quem encontra essa graça não joga fora. Então, lá no caminho, voltando do túmulo, elas encontram com Jesus. Então, ele pede para se alegrar, para não ter medo. Então, quem encontra Jesus na sua vida, na sua fé, na devoção à Nossa Senhora, através da devoção aos santos, vai ser um homem ou mulher feliz. Não vai ter medo. Essas duas frases que Jesus aplica aqui, hoje, para elas duas, serve para nós. A gente não pode viver de alegria em algumas circunstâncias de nossa vida, mas a gente deve se alegrar com a presença de Jesus. E onde você estiver, você vai ser feliz, você vai ser alegre. Então, a coragem que a gente precisa ter não vem da nossa, como é que eu falo? Do nosso humano, mas vem da certeza de que Jesus venceu a morte. E hoje estamos no aguardo, como há mais de 2000 anos atrás estavam os homens e mulheres de fé. Então não perca a celebração de hoje, né? A grande celebração que estaremos vivendo, né? Neste sábado santo, né? A chamada Vigília Pascal, que é a mãe de todas as vigílias. É a celebração mais importante, repito, do ano litúrgico. Então, aproveite bem aí na sua paróquia. Vamos estar unidos em oração. Que Deus abençoe, compartilhe e continuamos na esperança da graça da ressurreição, dos valores espirituais que nós, quem sabe, por descuido, deixamos morrer. Deixe o seu joinha, compartilhe e até daqui a pouco, se Deus quiser.